Bom, na verdade o Código do Consumidor é um código da nossa atualidade, porque é um código que nasce, só tem explicação, só tem sentido num regime capitalista. O Brasil despertou para o capitalismo de fato. O capitalismo significa sociedade de consumo em massa, hoje em dia. Despertou para isso na metade do século passado, já na década de 60, por aí. Talvez o marco, um pouquinho antes, seja a indústria automobilística. A partir daí o país começou a crescer, começou a entrar nessa onda de consumo, mas nós tivemos problemas políticos que atrasaram muito a nossa evolução em outros setores. Por exemplo, no setor legislativo. Para se ter uma ideia, nós tínhamos um projeto de Código Civil, nosso Código Civil era de 1916, estava completamente desatualizado. Mas em razão do regime militar e em razão das crises políticas que se sucederam, fechamento do Congresso, extinção dos partidos, criação de novos, bipartidarismo, cassação de parlamentares, de políticos, enfim, tudo isso formou um tumulto tal que as outras coisas ficaram esquecidas. Mas a economia continuava andando e o país até teve momentos de crescimento econômico na era militar, na fase militar, e acentuado o crescimento econômico. Quando o problema político foi superado, e aí nós vamos encontrar no final desse processo a Constituição de 88, de uma certa maneira nós nos surpreendemos porque a Constituição previa a defesa do consumidor. Ninguém sabia muito bem o que era isso. Mas a defesa do consumidor existe e tem que existir nas grandes sociedades capitalistas. Então é por isso que 2 anos depois da Constituição, a Constituição é de 88, veio o Código de Defesa do Consumidor. É resultado do ingresso do Brasil na sociedade de mercado, do consumo de massa. Mas como é uma lei de defesa, ela é uma lei de outorga de concessão de direitos. O principal artigo dessa lei é o artigo 6º, que diz quais são os direitos do consumidor. Quando alguém fala de deveres do consumidor, normalmente quer se referir ao fato de que o consumidor não pode pura e simplesmente reclamar direitos e agir abusadamente só porque tem uma lei que o protege. É claro que não pode agir abusadamente. Portanto, é possível que algum consumidor queira, por exemplo, ganhar dano moral, porque hoje essa é uma questão muito recorrente, alguns até falam da banalização do dano moral. É possível que algum consumidor queira ganhar dano moral por um mero aborrecimento, e eu cito mero aborrecimento entre aspas, porque esse é um outro conceito que se opôs ao conceito de banalização do dano moral. Para quem estuda direito, se for consultada a jurisprudência, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, em vários acórdãos, vai encontrar a expressão mero aborrecimento. O que significa? Às vezes não é apenas um mero aborrecimento, às vezes me parece que o aborrecimento é grande. Mas, de qualquer modo, significa dizer que, em alguns casos, talvez o consumidor abuse do fato de ter muitos direitos. Significaria que ele deveria ter deveres? Não, significa que ele abusou e que os tribunais podem não reconhecer o alegado direito quando se trata de um abuso. O Estado precisa compreender, em primeiro lugar, que ele já não pode tudo. O Estado se tornou grandemente impotente na era digital, exatamente porque as tecnologias estão ao alcance de cada um de nós. E nós, através dessas tecnologias que se tornaram banais no mercado, um smartphone hoje é um produto que as pessoas têm e utilizam cotidianamente para as coisas mais banais, como, por exemplo, se comunicar com um amigo, uma pessoa conhecida ou para fazer compras. Então, isso se tornou de tal maneira
recorrente na sociedade, comum na sociedade, e é um instrumento tão poderoso que o Estado precisa reconhecer que ele já não consegue controlar tudo como antes controlava. Então, é preciso que novos conceitos de regulação, que não apenas mediante intervenção direta do Estado, sejam colocados em prática. Uma questão levantada ao final da palestra pela professora de jornalismo que estava presente foi justamente a questão da ética dos grandes meios de comunicação social. Há uma grande responsabilidade de não divulgar notícias antes da sua efetiva comprovação, da comprovação da sua autenticidade, da sua veracidade. Então, como o Estado vai controlar tudo isso? Por exemplo, como o Estado vai controlar uma notícia falsa espalhada por uma rede social? Não tem como, porque o poder de colocar essa notícia na rede social está nas mãos de qualquer um de nós. Eu posso criar um factoide, uma falsa notícia, e colocar na rede social com um certo impacto, dependendo da minha capacidade de invenção. Essa notícia falsa pode ser do interesse de muita gente e, de repente, isso se espalha como um incêndio e todo mundo fica interessado naquilo e não é uma verdade, é uma mentira. O Estado tenta, de alguma forma, regular. Nós temos o Marco Civil da Internet, por exemplo, torna responsável o provedor, em alguns casos. Acho realmente que este é um problema sério, a responsabilidade do provedor, mas, em grande medida, talvez a sociedade tenha que se autorregular. E o Estado poderia ser um indutor dessa autorregulamentação da sociedade. Ele não pode deixar de existir, ele tem que continuar existindo, mas, muito provavelmente, com uma redefinição do seu próprio papel.